Olá, meu povo, olá você que tá do lado daí, tudo bem? Tudo bom? Seguinte, eu já terminei de assistir The Runaways. Eu sei que essa série já terminou já faz um tempinho, mas de hoje em diante eu vou soltar as resenhas aqui no meu canal de algumas séries que já acabaram, mas que eu tô colocando em dia, e daí eu vou soltando as resenhas, vou soltando as especulações da próxima temporada. E é isso. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. A primeira parte vai ser uma crítica assim mais levinha, sem spoilers e tudo mais. E daí quando tiver a parte com spoilers, eu já vou avisar, vai ter spoilers, porra. Por conta e risco, já estão acostumados no babado, né? O enredo dessa segunda temporada foi muito bom, foi muito bem construído, tijolinho por tijolinho, foi uma coisa gradativa que foi aumentando, que foi aumentando, que foi aumentando. Quando a gente achou que já tinha acabado o babado, não acabou, ainda tinha mais, e daí eles conseguiram deixar um gancho gigantesco para a segunda temporada. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Eu acho que no episódio 9 é quando acontece tudo o babado, a gente fica assim, meu Deus do céu, né? Acontece o punch da série. Só que na minha cabeça eu ficava assim, meu, então não precisa de 13 episódios, né? 9 já, no 10º ali podia ter a resolução e deixar o gancho pra segunda temporada. Mas não. Esses 4 últimos episódios foram muito importantes pra deixar esse gancho e pra se desenvolver mais as personagens e pra gente já descobrir quem são os próximos vilões dessa terceira temporada. O que foi babado. Um dos pontos positivos também que eu preciso falar é que os pais, todos os pais ali em geral, foram muito bem desenvolvidos. A história deles na primeira temporada, a gente não conhecia bem, a gente ficou meio assim, entendeu? Não era uma coisa que estava sendo desenvolvida, que estavam dando foco. O foco realmente eram as crianças, porque era a apresentação dos heróis ali. A primeira temporada, o foco devia ser os heróis, não os vilões. A gente sabia as motivações dos vilões, mas não era o foco ali. Então a gente entendeu, deu pra entender nessa primeira temporada. Já na segunda temporada, o foco, assim, foi misto. Porque teve crianças que foram muito bem desenvolvidas e tiveram pais também que foram muito bem desenvolvidos. E que, assim, foi muito legal, porque a gente consegue criar uma conexão empática com a pessoa. E a gente consegue, sei lá, mesmo eles sendo vilões, dá pra entender as motivações deles. E muitas vezes dá pra se colocar no lugar deles. Então foi bem babado o desenvolvimento de todos os pais. A gente também conseguiu entender quais são os poderes dos pais. Porque nos quadrinhos, em The Runaways, os pais, eles têm poderes. Eles são vilões muito mais badass do que eles são na série realmente. Então, nessa segunda temporada, a gente conseguiu ver realmente os poderes. A gente conseguiu ver o que um podia fazer, o que o outro podia fazer a mais, entendeu? A gente conseguiu ver o babado por completo. Não deixando de lado também, os filhos foram muito bem desenvolvidos. Todas as crianças foram muito bem desenvolvidas. A gente conseguiu ver algumas contradições. De repente eles estavam numa estrada e eles precisavam escolher um caminho. Alguns escolheram um caminho, outros escolheram outros não escolheram caminho ainda. Então dava pra ver essa confusão, porque afinal eles são adolescentes, né? Então é a confusão da adolescência, mais a confusão de tudo que tá acontecendo. É muita coisa ao mesmo tempo para um adolescente. Eles descobriram que tem poderes, então são muitas coisas ao mesmo tempo e eles foram muito bem desenvolvidos. Alguns eu acho que poderiam ser desenvolvidos um pouquinho mais, mas no geral assim foi bem ok. Com esse desenvolvimento muito mais amplo nessa segunda temporada, a gente conseguiu entender mais as motivações, tanto dos pais quanto dos filhos. Então foi muito interessante, porque quando um personagem fazia tal ação, fazia tal coisa, dava pra entender o porquê ele tava fazendo isso, porque a gente já tinha um background dele pronto pra gente entender a motivação dele, que levou ele a fazer tal coisa. Então tá tudo muito bem explicado, tá tudo muito bem direcionado. E essa relação dos pais com os filhos é muito interessante, porque cada pai com o filho tem uma relação diferente, e é uma relação muito única. Os Wilder é uma coisa, os York são outra, a família da Caroline, entendeu? São muito únicos a relação que eles têm. Tanto é que nesses episódios finais, onde
existe realmente o confronto entre pais e filhos, a gente consegue ver que o confronto é diferente para cada filho e para cada pai. É muito diferente. A família, os pais confrontando os filhos é muito diferente. Cada pai confronta o filho de uma forma diferente e isso é muito interessante porque a gente vê essa relação que é única para cada um. E com isso a gente consegue ver também que os poderes deles ainda não estão 100%, que eles ainda ali estão uns 40%, não chegaram nos 50%. Tem um personagem que está evoluindo muito, os poderes evoluíram muito. A Carolina, ela é uma personagem que os poderes dela se desenvolveram muito. A Nico também. O Alex, que a gente, pelo menos eu achava que não iria ter um poder assim, ele realmente não tem um poder místico, nem as Thing Stones lá, nem nada, mas ele tem uma função muito grande que ele é o cérebro de todo o grupo. Então ele também conseguiu se desenvolver e mostrar o valor dele porque ele tá ali. E eu não posso esquecer de falar dos figurinos em geral, porque eu não li os quadrinhos, eu não folhei nem nada, mas eu vi muitas fotos das ilustrações deles, desse grupo principal, nos quadrinhos. E é impressionante como os figurinistas conseguiram retratar os personagens tão bem. Claro que eles não conseguem ficar com o mesmo figurino, que é uma coisa que acontece nos quadrinhos. Eles têm um uniforme só, ou um uniforme de humano e um uniforme de super-herói, mas eles conseguiram retratar muito bem na série esses uniformes, essa caracterização que é tão típica de cada um. E principalmente na primeira temporada a gente consegue ver essa evolução das personagens, o que é muito interessante. Porque, por exemplo, a Carolina, ela usava todo aquele branco lá da igreja Gilborn, e daí, quando ela consegue se libertar, quando ela é realmente ela coloca o jeans, a camisa amarela, a trança e tudo mais. E é uma libertação, eles serem eles mesmo. É muito legal isso. Bem. Esses foram os pontos que eu podia falar sem spoilers e que eu achei necessário. São pontos positivos. Os pontos negativos eu tenho que acabar citando com spoilers e tudo mais. Mas se você não assistiu a série, vá assistir. Se você já assistiu, continua no vídeo. Me siga em todas as minhas redes sociais, ok? E vamos pra parte com spoilers. Bom, primeiro de tudo, eu preciso admitir que o Jonah foi sim um vilão muito bom. Ele foi um vilão que conseguiu converter outras pessoas para serem vilões. E ele, no final, ali, no último ato, que era a destruição dele, a queda dele, ele conseguiu se reinventar e ainda trazer mais vilões tão fortes quanto ele, pra destruir todos. Eu só queria entender assim mais a motivação dele nesse momento, mas de início eu tenho que admitir que ele foi um ótimo vilão. Eu achei assim o arco dele bem desenvolvido, ele tinha um porquê tá fazendo tudo isso, não era aqueles vilões típicos que eu sou mal porque eu sou mal. Não, ele tinha um porquê, ele queria salvar a família dele. Um outro ponto também é que a série deixou os pais muito mais humanos do que eles são originalmente nos quadrinhos. Porque nos quadrinhos eles são aqueles vilões que vão, sabe, badass. E na série eles são... assim, a motivação deles é muito humana. Eles queriam proteger os filhos deles e eles não queriam ser presos por causa de algo que eles fizeram. O Jonah tinha todos eles na mão. Então era algo muito mais palpável. Porém, no final, a gente conseguiu ver esses pais que são capazes de matar os filhos, loucões. Uma coisa que me irritou muito, mas tinha a ver com a personagem, tinha a intenção, a motivação certa, mas era a questão do Alex querer dar uma de, assim, fodão, sendo que ele é o único que não tem nenhum poder, absolutamente nada físico, nenhum dano físico ele consegue causar em alguém. Quando a namorada dele lá tava com os caras lá, com a arma na cabeça, ele queria sair. Gente, what the fuck? O ator que interpreta o Chase, eu amava ele, amava quando ele fazia os Feiticeiros de Waverly Place, que ele era lá o lobisomem, namorado da Alex e tudo mais. Porém, eu acho que eu era muito infantil, eu não tinha cursado teatro durante muitos anos e eu não entendia o que era uma atuação. Eu só gostava porque ele era gostoso, entendeu? Mas, nessa série, ele tem um sério problema de que ele é, na minha opinião, o pior ator de todos. Ele não consegue entregar a personagem, é uma atuação muito Disney, sabe? Sei lá, quando toca o sino, essas coisas, que é uma atuação muito fraca, muito chata. Ele não desenvolve a personagem, ele não consegue dar trejeitos pra personagem, é uma coisa...
sabe, morta. Por exemplo, o Alex, se vocês perceberem, na segunda temporada, ele tem um tique que tá muito mais forte, que é de ficar levantando óculos. Eu não sei se a pessoa, o ator tem isso, mas ele trouxe isso pra personagem que ficou muito legal. Cada um ali, a Nico, ela tem um jeito durona que, se você for ver nos stories, se você acompanhar a atriz, é totalmente diferente do jeito que ela é. Então a gente consegue ver uma atuação ali. E agora, o ator que faz o Chase é simplesmente chato. É um balançar de braços o tempo todo. Ele só sabe falar balançando os braços. Ele não sabe gesticular, não sabe trocar a cara. Chato, troca esse ator, por favor. Não suporto a atuação dele. É uma coisa que me incomoda e atrapalha, realmente me atrapalha na imersão desse mundo fantasioso. É muito chato, me irrita o fato da família do Jonah ter chegado lá, ter conseguido sair da nave. No final, eu achei, assim, muito inteligente, porque a gente precisava de vilões fodas, porque o Jonah é poderoso. E a gente sabe que a Carolina não tá no 100% dos poderes dela. Então a gente precisava de, assim, alguém que ficasse mais foda pra eles terem a necessidade de se desenvolver poderamente, entendeu? Desenvolver os poderes pra eles poderem ficar cada vez mais fodões. Porém, como nada são flores, não é mesmo? Eu acho que o Jonah já tá bem saturado. Já tá bem chato, já tá bem o Jonah em si. Eu queria ver outros vilões, porque já é a segunda temporada onde o foco é o Jonah. Ou indiretamente, porque na primeira temporada o foco era ele indiretamente. Agora, na segunda temporada, o foco foi totalmente ele. Ele foi um bom vilão? Foi. Mas se numa terceira temporada eu tiver que aguentar o Jonah de novo, vai ser chato. E provavelmente vai acontecer. Eu quero ver outros vilões. Eu quero que esse arco de Jonah, essa coisa espacial, acabe e que comece um novo arco, sabe? Pra gente poder ver o desenvolvimento, sei lá, de uma outra parte, porque o foco ali tá sendo a Carolina e essa família Jean aí, não é? Então eu queria ver o foco em outras pessoas. Nos últimos episódios, principalmente no último, houveram várias cenas de ação, porque é quando os pais lá encontram os filhos e tudo mais. E principalmente na cena da Nico com a mãe dela e o pai dela, eu achei que as cenas de ação faltam um pouco ainda pra ficarem ok. Ainda não estão nem ok. Pra mim tá bem frouxo. Quando eles cortam a câmera de um movimento pro outro, dá pra ver que o movimento não tem força. Eles estão fazendo de qualquer jeito. Não digo de qualquer jeito, mas estão fazendo fraco porque assim, né? Eles estão atuando, eles não precisam dar um chute de verdade. Eu não sou um expert em cenas de luta nem nada, nem entendo. Mas eu, como espectador, consegui ver isso. E outra coisa que me incomodou muito nessa série também foi os erros de continuação. Erros de continuidade, eu não sei como que fala. E é uma coisa... Gente, Carol Moreira já explicou o que é um continuista. Paga um continuista. Me paga que eu viro continuista pra vocês. É simples. Várias cenas. Chase tá assim, o Alex aparece isso, a Carolina... Todo mundo basicamente aparece. Tem uma cena do Chase que eu vi nesse último episódio, que ele tá conversando com a mãe, ele tá com a mão aqui, quando a câmera tá aqui de lado. Daí quando bate a câmera de frente pra ele, ele tá com a mão na perna. E daí fica nesse, tá aqui na perna, só que ele não tá se mexendo. E me incomoda um pouco, porque eu tenho esse olhar que fica puxando isso. Então, tudo que eu reclamei do ator que faz o Chase, eu tenho que elogiar, principalmente pros pais. Agora, nesse final, que os pais estão possuídos e tudo mais lá pela família do Jonah, a gente consegue ver a atuação boa de um ator aí. A diferenciação que ele consegue dar para duas personagens diferentes em uma transição numa mesma cena. A mãe da Nico, não lembro o nome dela, a coisa lá, eu acho que é Stacy, a York, a mãe da Gertrude, lá da Ger, elas são as que mais me chamaram a atenção, porque elas têm um jeito totalmente diferente. A mãe da Nico é muito sisuda, muito fechada, muito assim, sabe, uma fortaleza. Ela não demonstra nada. E quando a parente do Jonah lá assume o corpo dela, ela fica só a própria puta que pariu. Parece eu quando tomo 2 corotes. A mesma coisa acontece com a mãe da Gert. Porque quando o jeitinho dela é muito, sabe, uma mãe muito fofinha. Ela tem um jeitinho todo fofo de ser. E daí, quando ela assume lá, eu acho que é a esposa do Jonah, não entendi muito bem que porra ela dá pra ver a atuação boa nisso. Porque a gente consegue ver uma transição de personagem, a gente consegue ver pelo olhar da pessoa
quando ela é uma coisa e quando ela é outra. Os efeitos especiais melhoraram bastante. Gente, na primeira temporada tava assim meio capengando. Não que estejam perfeitos, mas principalmente os efeitos da Carolina e tudo mais, que é ela ficando toda brilhante e tudo mais, eles acrescentaram coisas, o que foi muito legal. E foi muito bonito ver essa mudança. Eu acredito que na terceira temporada vai ficar ainda melhor, porque conforme vai passando a temporada, com certeza o investimento vai sendo maior, porque vai se popularizando mais. E eu espero que os efeitos da Carolina um dia fiquem, tipo, babado. A Alfazema é feita de efeito prático. É um robô e tudo mais. É aquele dinossauro. Só que quando ela tá se mexendo, andando, assim, tem algumas cenas que ela tá correndo de um lado pro outro, fica meio esbagaçado. Mas o efeito prático em si, quando a Gertz tá interagindo com ela, ou qualquer outra pessoa tá interagindo com a Alfazema, fica muito legal. Fica assim, eu achei muito legal mesmo. Outra irritação, eu acho que eu tô pegando o ranço desse ator que faz o Chase. Ele não sabe interagir com os poderes dele. Por exemplo, a Nico, quando ela segura o cajado, ela sente uma aura, sente uma vibração, mas sente um deco que vai fazer os poderes. A Carolina, quando ela tá assim, nossa, tá brilhando, parece um vagalume com a luz no cu, fica só a própria puta que pariu, ela sabe interagir, tá voando ali e tudo mais, não é perfeito, mas tá, ela consegue. Agora o Chase parece que é muito forçado, parece quando ele joga, sabe, quando ele faz tum, com as fist guns lá, não sei como que chama aquela porra, é meio... Já falando no Chase, o fato dele ter mudado de lado é muito interessante. Mudado assim de lado, né? Por quê? Porque nos quadrinhos isso acontece com o Alex. É o Alex que trai, entre aspas, os Runaways e ele volta pra família dele. Então é muito interessante eles terem colocado um outro personagem, porque ia de frente muito forte, porque o Alex queria vingança a todo custo. Desde a primeira temporada ele não achava certo o que estava acontecendo, ia contra a moral dele. Então eu achei legal, porque se eles colocassem o Alex, e eu imaginei que em algum momento um deles iria acabar voltando para casa. Isso era meio óbvio que iria acontecer. Em algum momento eles iriam se achar em alguma situação difícil ou por N motivos alguém iria querer voltar pra casa. Foi muito legal que fosse outra pessoa, não o Alex. Eu tava torcendo pra que não fosse ele, porque senão iria quebrar todo o arco dele até agora. Todo o arco da Leslie é muito bem desenvolvido nessa temporada. Desde sempre ela tá em foco entre os pais, ela é a mãe assim que tem mais foco, que tá sendo melhor desenvolvida a vida pessoal dela, não só na Pride. Então é muito interessante ela ter visto a mãe dela, ela ter visto como a mãe dela ficou depois de tanta lavagem cerebral, que seria o futuro dela se ela continuasse naquela fazenda, naquela porra lá, aquele negócio. Então é muito interessante o desenvolvimento, o fato de terem colocado a mãe dela, colocado flashbacks do pai dela, como tudo aconteceu, que na verdade o pai dela era só um hippie drogado, que ficou loucão, certeza, de LSD, desenhou as coisas maravilhosas e no final o John apareceu. E também foi interessante eles terem colocado Frank como um vilão, e não é um vilão de um super-herói, é um vilão de um humano, porque o Frank, ele tava ali no mesmo patamar dos outros pais, e é por isso que ninguém precisou de poderes pra derrotar ele. Foi muito interessante. É uma personagem irritante. O Frank me irritou em todas as cenas, mas é uma boa atuação. Entendeu a diferença? Porque a personagem me irritou. Ele era um riquinho mimado que só queria roubar tudo da esposa dele, inclusive a igreja. Então ele era insuportável, mas ele cumpriu o papel dele, que era ser um vilão, e no final ele foi derrotado, né? Alguém me explica o porquê, do nada, absolutamente do nada, os pais resolveram que matar os filhos, bater neles, confrontar eles com armas pesadas, faria com que eles voltassem pra casa e tudo ficaria bem. Existe sim a parte lá do soro, que eles vão apagar a memória e tudo mais. Porque do nada eles decidiram, vamos lá, agora a gente vai confrontar com armas pesadas os nossos filhos, porque eles não estão merecendo mais o respeito. O diálogo acabou. Vão voltar pra casa na marra. Mas esses pais do final da temporada se parecem muito mais com os pais dos quadrinhos do que o que eles estavam sendo na primeira e até a metade da segunda temporada. Eu gosto mais desses pais mais agressivos e tudo mais na série, porque dá motivo
pros filhos também serem mais agressivos. Só que é meio what the fuck, né? Não tô entendendo. Eu ainda não tenho uma opinião concreta sobre a Javan, eu acho que é assim que fala, Javan, essa nova personagem que entrou na série. Eu vou especular um pouco mais e os babados no meu próximo vídeo, que são só especulações sobre a terceira temporada, o que eu acho, deixo de achar, é tudo achismo, tá bom? Então já pula pro próximo vídeo e vamos lá. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas críticas, dos meus comentários, dos meus shades sobre a segunda temporada de The Runaways. Curte, comenta, compartilha, faz todos os babados. Sejam felizes, continuem assistindo os meus vídeos. É isso.